Abram suas Bíblias em nome de Jesus, no livro do profeta Isaías, e nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 31, em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, versículos 27 até o versículo 31, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto bíblico: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, da gente estar reunidos em igreja, da gente cantar, da gente ofertar, da gente tomar café junto, e agora é o momento onde a gente se reúne em torno da sua palavra, querendo ouvir a tua voz, daquilo que o Senhor inspirou o profeta a escrever e como isso afeta a nossa vida e como isso altera os nossos dias. Que o Senhor venha cumprir toda essa promessa que o Senhor inspirou o teu profeta a escrever nos nossos corações. Que nessa noite, através da sua palavra, a gente possa receber o seu ânimo e as suas forças para mais uma semana, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma boa noite. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. Espero que vocês estejam conseguindo recarregar as baterias para mais uma semana. Final de semana que passa tão depressa, parece que a gente pisca, já é segunda-feira de novo. Então é muito importante esses momentos onde a gente se reúne, onde a gente pode tomar um café, cantar um pouco junto, escutar a palavra de Deus, para a gente recarregar as nossas baterias, acalmar o nosso coração e ir para mais uma semana motivado, sabendo que Deus quer usar as nossas vidas. Para isso, o texto bíblico de hoje, Isaías 40, versículos 27 até o versículo 31, e tem como tema base ou título A Espera que Traz Renovo. O versículo 31, versículo-chave do texto, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E sobre isso, eu queria gastar um tempo com vocês para a gente conversar junto sobre como é esperar no Senhor. Como é descansar em Deus e saber que a espera em Deus traz renovo para a nossa vida. Um autor, onde escreveu um livro muito famoso chamado A Sociedade do Cansaço, ele diagnosticou de uma maneira muito precisa como a gente vive numa era onde as pessoas cada vez mais estão cansadas, esgotadas. Ele fala no seu livro que nessa era onde a gente sempre está hiperconectado, onde a gente sempre está performando, o nosso esgotamento é cada vez mais nítido. O nosso psicológico parece cada vez mais desgastado, mais cansado. As nossas vidas parecem cada vez mais corridas. E esperar para o homem e para a mulher desse tempo pós-moderno é significado de perda de tempo. Porque o valor hoje em dia é movido pela produtividade. E todo esse conceito, toda essa cultura nos torna cada vez mais adoecidos, cada vez mais cansados. Tudo é instantâneo, tudo é sob demanda, e esse cansaço afeta a alma, porque nós não fomos feitos para esse ritmo em que a gente está jogado a viver no mundo cada vez mais. São as relações que se tornam frágeis, as decisões que são descartáveis e a fé que fica cada vez mais volátil e cada vez mais de altos e baixos.
como Bauman falaria, esperar nesse mundo líquido é quase um ato de rebeldia. Você ser uma pessoa que espera, que descansa e escuta a voz de Deus como algo como calma, é algo totalmente contraintuitivo. É como se Isaías 40, esses versículos fossem um grito contra a nossa cultura. Não corra, não se desespere, não tente resolver com seus próprios meios, espere. Eu acho isso muito engraçado, porque para pessoas tão agitadas como nós somos hoje em dia, talvez uma palavra como espere soe meio chato. Porque na verdade nós somos pessoas que, como a gente já viu, estamos nessa cultura de agitação. A gente quer as mudanças, a gente quer as coisas para ontem. Nós somos ligados, nós somos hiperconectados. A gente tem acesso a um mundo de informações na palma da nossa mão. A gente tem acesso a bibliotecas, a inteligências artificiais que já são mais inteligentes do que qualquer homem, instantaneamente, para responder qualquer pergunta nossa. E a gente fica cada vez mais ansioso, a gente fica cada vez mais agitado nesse mundo moderno. Mas, diante de tudo isso, Deus ele fala para Isaías que a renovação das nossas forças não vem quando a gente faz algo, mas vem quando a gente espera em Deus. Por isso, muitas vezes, a voz de Deus, em vez de faça, é espere. Em vez de mude, tenha calma. Nessa sociedade do cansaço, onde a gente está doente, não pelo excesso de obrigação, não pelo excesso de tarefas, mas porque a gente tem muita possibilidade, porque a gente pensa demais, porque a gente quer demais, a gente não sabe descansar. Esse cansaço, ele não é novo, tanto que em Isaías, há 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos atrás, Deus já está falando para o povo, vocês precisam descansar em mim. O versículo 28 até o 31, que é esse trecho famoso, onde ele fala de dar vigor, de esperar no Senhor, vem como uma resposta do versículo 27. O versículo 27, Deus está falando, por que você está dizendo assim? O meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito está passando despercebido diante do meu Deus. Essa pergunta é quase um desabafo do povo que estava fazendo a Deus. É um desabafo que nos dias de hoje muitas vezes é traduzido nas nossas orações e sentimentos como: Deus, o Senhor me esqueceu? Será que Ele não está vendo a minha dor? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus ainda se preocupa com como eu me sinto? Será que Deus está nesse lugar? Será que Deus está em tudo isso que eu faço, que eu vivo, que eu falo? E diante desse desabafo do versículo 27, aonde nós vamos até Deus, muitas vezes desabafando, questionando, com o coração ansioso, com o coração truculento, aonde está o Senhor? O Senhor não está vendo, o Senhor não está fazendo, o Senhor não está falando, eu não estou sentindo, eu não estou mudando, será que o Senhor se importa? A gente vai ver qual é a resposta de Deus para os nossos desabafos e para o nosso coração, quando nós estamos cansados, quando muitas vezes estamos desanimados e quando a gente precisa da graça do nosso Senhor. Por isso, em primeiro lugar, quando o desânimo ele parece mais forte do que a fé, é quando muitas vezes a gente foca mais no tamanho do nosso problema do que descansar na presença de Deus. A ideia é, no versículo 27, de que aquele que está orando está sentindo uma agonia, como se tivesse sido abandonado. Ele está se queixando de um abandono de Deus, ele está falando, é como se Deus estivesse longe demais. Deus está longe demais de mim, Deus não age mais, Deus me esqueceu. Eu não tenho mais sentido, eu não tenho mais visto. E aí ele fala, será que o meu direito está passando despercebido diante de Deus?
Será que o meu caminho está esquecido diante do Senhor? Muitas vezes a gente se enquadra nesse versículo 27, aonde a nossa fé está ferida, aonde a gente se sente sensível, inseguro, reativo, aonde as coisas e as situações da vida começam a machucar cada vez mais o nosso coração e definir cada vez mais o nosso humor. É quando a dúvida se torna cada vez mais natural. E é quando Deus parece estar sempre longe demais da gente. E as coisas da Bíblia parecem ser utópicas demais para a gente viver. Os sonhos ficam grandes demais. E às vezes o pessimismo toma conta do nosso coração. É quando o desânimo chega, é quando a alma se abate. E é quando as forças acabam. É quando o desabafo começa a se intensificar diante de Deus. E o texto, e a maioria dos autores e comentaristas, tanto psicólogos quanto pastores, mostram que o segundo passo desse desabafo é quando você para de desabafar. É quando você não mais se entristece a ponto de orar a Deus, mas quando você se entristece tanto que você não tem mais vontade de orar. É quando Deus fica tão longe que parece que Ele nem existe mais. E é nisso que muitas pessoas deixam a fé. É por isso que a gente tem uma taxa de muitas pessoas que saem da igreja mesmo após o batismo. O Deus que antes era tão perto parece que ficou longe. O Deus que antes escutava e ouvia os nossos caminhos parece que não é mais tão real. E nesse cenário onde o pessimismo toma conta, onde a fé fica frágil, onde a gente se torna sensível, onde a gente se questiona do que a gente está fazendo, do porquê a gente está fazendo, do onde a gente está, as respostas de Deus parecem não fazerem efeito. As práticas cristãs parecem não fazer sentido, porque parece que nada começa a mudar, mas tudo vira nesse ciclo vicioso, onde Deus está cada vez mais distante. E aonde a fé vai ficar cada vez mais frágil e mais fria. Por isso, do versículo 28 ao 31, Deus ele dá uma resposta para aquele que está desanimado. Deus, ele dá uma resposta para quando no nosso coração a gente está triste, a gente está desmotivado. Quando no nosso coração a gente não vê saída, a gente não vê mais motivo, a gente não sente mais vontade. O prazer foi embora, a fé esfriou, o fogo não está mais tão quente. Deus, ele responde o versículo 27, dizendo, a partir do versículo 28, será que vocês não sabem? Não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Eu acho esse versículo 28 fantástico, porque basicamente Deus está respondendo para o cansado, falando, será que você não sabe que eu não me canso? E a primeiro modo soa até estranho. É como se eu estivesse me apresentando diante de Deus e falando, Deus, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou desmotivado, eu não estou vendo o Senhor, eu não estou me sentindo bem com o Senhor, eu não estou me sentindo feliz com o Senhor. E aí a resposta que Deus dá para o seu e para o meu desabafo é falando, tá bom, mas será que você não sabe que eu não me canso? No primeiro momento é até um porque eu estou falando sobre mim, Deus. Eu estou apresentando a minha queixa, eu que estou cansado, eu que estou desmotivado, eu que estou mal. O que tem a ver o Senhor não se cansar? O que tem a ver o Senhor ser o Criador de tudo? O que tem a ver você não precisar descansar? O que tem a ver o seu entendimento ser eterno com o meu cansaço, com o meu desânimo, com o que eu estou sentindo? Mas é justamente nisso que vem a resposta para o nosso coração. É justamente nisso que Deus ele trabalha para curar a nossa emoção. É a gente parar de olhar para a gente e olhar para Deus. É a gente parar de olhar para o tamanho do nosso problema, para o tamanho da nossa ferida, para o tamanho do nosso desabafo
e olhar para o tamanho do nosso Deus. Deus está de maneira proposital querendo desviar o seu e o meu foco. Enquanto o nosso foco estava no versículo 27 falando, se queixando, questionando, desabafando sobre como a gente está mal para Deus, Deus quer desviar o nosso foco dos problemas e colocar o nosso foco nele. Para que a nossa oração seja, mesmo quando não vejo, eu descanso, porque eu sei quem Ele é. A ideia que Deus quer fazer é que quando a gente entende quem Deus é, nós vamos mudar quem nós somos. Por isso que quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ser transformado, porque quanto mais você conhece e sabe do Senhor, mais nesse processo de conhecimento de Deus, Ele vai curando o seu coração. Por isso, a resposta para a cura do seu coração não reside no conhecimento humano, não reside nas sessões humanas, não reside em mudar de ambiente, não reside em ir para outro lugar. A resposta da cura da minha e das suas emoções, dos nossos problemas, reside em a gente conhecer Deus, em a gente conhecer quem Ele é, em a gente saber como é o Deus que a gente serve. Ele continua no versículo 29, 30 e 31, dizendo o que Deus faz. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, moços caem, mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. A ideia do texto é que Deus, por ser esse centro de soberania, de poder, de vigor, de ânimo, a resposta da nossa oração e da nossa queixa está em a gente se aproximar de Deus, em a gente se lembrar de quem Deus é e como Ele funciona. Conhecer a Deus é o alicerce das nossas emoções. As nossas emoções vão ficar cada vez mais sólidas, a nossa fé vai ficar cada vez mais firmada e não volátil, de alto e baixo, quanto mais a gente conhecer a Deus. Enquanto a gente sofre da nossa fadiga, Deus jamais entra em colapso. Ele é confiável, Ele é estável, Ele é atento. Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder. A ideia do texto é que a nossa fraqueza não diminui a força de Deus. Ela, na verdade, trabalha para nos colocar num lugar melhor para receber o sustento do Senhor. Por isso, em segundo lugar, é quando a gente começa a olhar mais para Deus do que para nós mesmos, mais para o Senhor do que para o que a gente quer e para o que a gente está sentindo, que Deus começa a prometer as coisas para a gente. Que Deus começa a mudar quem a gente é e começa a transformar o coração que está cansado, desanimado, triste, com a fé bamba, em um coração que vai ter fé, que vai ter força, que vai ser engajado, que vai ser animado, mas tudo isso reside quando a gente espera no Senhor. Por isso, em segundo lugar, é quando a gente conhece a Deus e a gente muda o nosso foco, saindo dos nossos problemas e entrando em quem Deus é, que Ele dá força ao cansado e multiplica para aquele que não tem. Deus, Ele não espera que você seja forte. Em nenhum momento Deus, Ele esperou que você fosse alguém incrível, forte, resiliente, perseverante. Deus nunca cobrou isso de você. Mas a única coisa que Deus cobra é que você confie nele. A ideia é que a força que Ele dá não é através do seu braço, mas é através do renovo que tem nele. O renovo que Deus está prometendo nesse texto não é que as suas forças vão ser multiplicadas. Se eu era forte, eu vou ficar mais forte ainda. Se eu estou animado, eu vou ficar mais animado ainda. Não, a ideia não é que Ele vai aumentar a sua capacidade humana. A ideia é que Ele vai te encher com a presença sobrenatural dEle.
Um exemplo claro da gente entender isso é basicamente o seu smartphone. Para ele ser carregado, ele precisa de uma fonte de alimentação externa. Não existe ainda nenhum celular que eu saiba, o Caio pode me corrigir, que consegue se carregar sozinho. Que eu saiba ainda não tem. Na verdade, quanto mais a gente mexe no celular, mais ele descarrega. E para o celular ser carregado, a gente precisa de um carregador, que é outra peça. A ideia do texto é que a nossa força, o nosso ânimo, o nosso vigor não tem como vir por nós mesmos. Não é a gente que a gente vai fazer com que a gente fique animado de novo. Não faz nem sentido, pensa comigo, se é eu e você que está triste, que está desanimado, como que a gente vai virar a página pelas nossas próprias forças? Se foram elas que nos traíram, se foi a força do meu braço que me traiu e me deixou desanimado, como que vai ser através dela que eu vou me animar? É quando nós não temos força, que é a hora da gente ser recarregado por Deus, que é a hora da gente lembrar que a nossa força, que a nossa energia, que o nosso ânimo não reside na gente, não está no que a gente faz, não está enquanto a gente é bom, enquanto a gente é inteligente, enquanto a gente é experiente. A nossa força, o nosso ânimo vai residir enquanto Deus vai carregar o nosso coração, o quanto nós vamos confiar nele. Por isso, uma aplicação prática: não tente se carregar, não tente se animar sozinho, não tente se motivar sozinho, porque você vai continuar desanimado. Na verdade, o segredo do ânimo, eu quero caminhar já para o final, do terceiro e último ponto, é esperar no Senhor. E como eu falei no início, isso é totalmente contraintuitivo. Isso muitas vezes não faz sentido nenhum. Falar de mudança geralmente envolve fazer alguma coisa. Por exemplo, se a gente vai fazer alguma mudança na nossa casa, envolve a gente trabalhar nela, tirar os móveis, colocar as coisas na caixa, fazer uma mala. Quando a gente vai mudar algo, a gente faz algo. Mas no texto não. No texto, a mudança no nosso coração reside quando a gente espera no Senhor. É os que esperam no Senhor que renovam a força, e não os que trabalham, e não os que agem, e não os que fazem. Por isso, muitas vezes, enquanto a gente espera, palavras de o que eu tenho que fazer agora, Deus está fazendo a gente refletir em como eu devo esperar agora. A ideia do texto é que em vez de Deus querer que você faça algo, antes Ele quer trabalhar quem você é. Deus não está nem um pouco interessado no que você faz, antes de estar interessado em quem você é. Por isso não adianta fazer, porque se você fazer sem esperar, você só vai ter a sua bateria descarregada. Se a gente ficar fazendo, e atividade, nós vamos nos cansar. Porque a nossa alegria e o nosso ânimo não está no que a gente faz para Deus, mas está em como a gente espera em Deus. Por isso, troque e vire essa chave na sua mente. Antes de fazer para o Senhor, procure esperar no Senhor. Porque quando a gente só faz, a gente só se desanima e só se descarrega. Tenha espaços onde Deus possa recarregar as suas baterias. Tenha momentos onde você possa confiar em Deus e esperar nele para ter as suas forças renovadas. Por isso, eu quero caminhar pela conclusão, trazendo alguns pontos práticos. Em primeiro lugar, não deixe que a dor defina a sua teologia. Não deixe que o sofrimento defina como você enxerga Deus. Não deixe que o que você está sentindo nesse momento defina quem Deus é para você e o que Deus quer para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. E o nosso sofrimento não diminui quem Deus é. Não deixe que a sua fé
Não deixe que a sua percepção sobre quem Deus é e o que Ele quer da sua vida seja afetado por suas emoções passageiras. Não deixe que as circunstâncias da vida afetem como você enxerga Deus. Em segundo lugar, reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você não é forte. Reconheça que você não consegue. Reconheça que você e eu não somos tão bons, não somos tão inteligentes, não somos tão capazes e nem fazemos tudo tão certo. E na verdade nem tudo nos nossos jeitos é bom e certo. Porque é quando a gente reconhece a nossa fraqueza que a gente entende que a gente precisa ser enchido por Deus. É impossível Deus encher aquele que não se reconhece como fraco. É impossível Deus renovar aquele que não se enxerga como que precisa de renovo. É na força dele que a nossa fraqueza é transformada em força. Por isso, diante de Deus, reconheça as suas fraquezas. Reconheça a sua dependência de Jesus. Reconheça e tenha na sua rotina de oração momentos em que você reconhece, momentos em que eu reconheço que somos fracos, que dependemos de Deus. Em terceiro e último lugar, espere com fé. Espere em Deus. Às vezes na vida é importante você dar o pause. Às vezes na vida é importante você esperar um pouco. Às vezes Deus está colocando situações na sua vida e na minha vida que em vez da gente ficar ansioso e desmotivado, é momento da gente esperar no Senhor e confiar que Ele está fazendo, mesmo quando a gente não vê. Confiar que Ele está mudando, mesmo que a gente não perceba. Confiar que Deus está no comando da história, mesmo que a gente não sinta. Depois que acaba o livro de Malaquias, tem um silêncio profético de 400 anos. E muitas pessoas acreditam que nesses 400 anos Deus não falou, Deus não fez e Deus não agiu. Mas muito pelo contrário. Foram nesses 400 anos de Malaquias a Mateus que todo o caminho foi pavimentado para que Cristo chegasse. Foi colocado uma língua universal através de Alexandre o Grande, o grego, do qual o Novo Testamento inteiro foi escrito e fez com que milhares de pessoas se convertessem e milhões de pessoas aceitassem o cristianismo. Foi através disso que um império como Roma conseguiu unificar toda aquela região da Europa, Ásia Menor e Norte da África. Foi através de todos esses acontecimentos históricos que o caminho foi lapidado para que Jesus chegasse. Por isso, mesmo que Deus não fale, mesmo que você não sinta, Deus continua agindo na história. Deus continua fazendo as coisas de acordo com a vontade dEle. Por isso, não coloque a sua fé, o seu ânimo, a sua força naquilo que você pode sentir, provar, ver, tocar, mas espere em Deus. Espere no Senhor. Reduza a marcha. Freie um pouco mais. E descanse naquele que é poderoso para fazer conforme a vontade dEle. Por isso eu quero concluir com uma pergunta, assim como está no versículo 28. Será que vocês não sabem? Deus, Ele é eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga. Essa pergunta mostra que o motivo do nosso cansaço somos nós. O motivo do nosso desânimo somos nós. O motivo do desânimo e do cansaço não está nas pessoas, nas coisas e nas circunstâncias, mas está em quão perto a gente está do Senhor. Jesus, Ele é aquele que muitas vezes se sentiu desanimado, chorou, cansou, sofreu. Mas Ele é aquele que nunca desistiu. Ele é aquele que, enquanto as multidões o pressionavam para ser o Messias, que ia destituir o Império Romano, se retirava para orar sozinho e esperava em Deus. Por isso, muitas vezes nessa sociedade, onde as pessoas querem respostas prontas, respostas imediatas, atitudes para a hora, coisas para ontem, espere no Senhor. Tenha calma. Acalme o seu coração, acalme a sua alma, acalme a sua vida. Lembre-se, o Senhor não se cansa e nem se fadiga.
Lembre-se, Deus está no controle da história e das coisas. Lembre-se, você não está sozinho. Lembre-se, Deus não abandonou você. Deus vai te renovar através da sua espera. Por isso, acalme o seu coração e aprenda a descansar em Deus e a ver o que Deus tem feito e ver que Ele continua soberano por toda a história. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles subirão como asas, com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se fadigarão. Talvez esperar seja chato. Talvez esperar não seja tão legal. Talvez você deve estar pensando, ou pode pensar assim como eu pensei. Eu não posso esperar. Tem coisa que precisa ser feita, tem coisa que precisa ser mudada, e Deus está falando para esperar. Mas é sobre isso. É sobre confiar não na força do seu braço e do meu, mas confiar em que Deus está no controle. O versículo, ele termina com uma promessa de Deus para você. Por isso, não sou eu que estou prometendo, mas é Deus que está fazendo essa promessa para você. Que se você esperar no Senhor, Ele renovará as suas forças. Se você esperar no Senhor, aí sim você vai poder correr sem se cansar. Aí sim você vai poder andar e não se fadigar. Aí sim você vai poder fazer sem se descarregar, porque você espera no Senhor. É nesse esperar, é nesse momento em que a gente não está fazendo, mas Deus está fazendo, que a gente recebe o renovo. É no momento em que a gente está confiando, é no momento que a gente aperta um pouco o pause para Deus fazer na nossa vida e agir nas nossas emoções, que as nossas forças serão reestabelecidas. Por isso, não acredite que você vai mudar, que eu vou mudar pela minha inteligência, não. Mas acredite que a gente pode mudar, que o seu ânimo pode ser reforçado se você esperar um pouco, se você confiar um pouco mais em Jesus. Deus, Ele não promete que não teria corrida, mas Ele promete que se você esperar nele, você vai correr sem se cansar. Muitas vezes a gente tem corrido por nossas próprias pernas. Muitas vezes a gente tem andado pelo nosso próprio esforço. E o resultado de tudo isso é o cansaço. Mas nessa noite Deus está falando com você e comigo. Pare de correr com suas pernas. Pare de fazer com sua força. Pare de pensar com sua cabeça. E comece a correr com as pernas que o Senhor vai te dar. Comece a ser renovado com a força que Deus vai te dar e não com a força que você tem. Deus, Ele não renova as forças só para grandes momentos, mas para a nossa jornada comum da nossa vida. A fé verdadeira não se mostra nos grandes feitos, nos grandes eventos, mas ela se mostra naquele que caminha todos os dias sem se cansar, porque espera no Senhor. Por isso que assim como Cristo foi aquele que em altos e baixos, em lágrimas e sorrisos, foi aquele que nunca se cansou da sua jornada, a gente possa, através do sacrifício dele, sermos esses que esperam no Senhor, que descansam no sacrifício de Jesus, entendendo que ele fez tudo o que era necessário. Jesus fez aquilo que você e eu não conseguíamos fazer. Jesus viveu aquilo que você era incapaz de viver. Jesus conseguiu agradar a Deus como nós nunca conseguiríamos. Ele foi o que venceu. Ele foi o que nunca se cansou. Você quer ser renovado? Espere em Cristo. Olhe para a cruz. Se relacione com Jesus. E confie nessa promessa de Deus para você. Tome posse dessa promessa. De que se você esperar um pouco no Senhor, se você acalmar o seu coração no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Que o Senhor venha continuar a reorganizar a nossa mente,
a maneira que a gente vive, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente fala. Que a nossa fé não esteja pautada naquilo que a gente sinta, naquilo que a gente veja, naquilo que a gente experimente. Mas que a nossa fé esteja pautada em quem o Senhor é. E nessa noite a gente leu no texto de Isaías, de uma maneira muito clara, que o Senhor é este que não se cansa, que não se desanima. O Senhor é esse que tem vigor para dar a todos. O Senhor é esse que tem fôlego para o cansado. O Senhor é aquele que tem ânimo para o desanimado. O Senhor é aquele que tem esperança para quem já não tem. O Senhor é aquele que muda e transforma o coração daquele que pensa em desistir. Por isso, faça com que a gente se aproxime desse Deus, que a gente conheça mais o Senhor e que esse conhecimento molde a nossa fé. Nos ensine a esperar em Ti. Acalma o nosso coração desesperado, ansioso. Acalma o nosso coração acelerado por essa modernidade. E faça com que a gente aprenda a descansar no Senhor. Faça com que a gente consiga enxergar o Senhor nos pequenos detalhes da nossa vida, nas pequenas coisas que o Senhor tem nos proporcionado e naquilo que o Senhor já tem feito na história. Que a gente possa esperar no Senhor para ter as nossas forças renovadas, entendendo que as nossas forças não vêm de nós, mas vêm de Deus. É uma força que não é nossa, é uma força que não vem da gente, é uma força que é do Espírito. Por isso precisamos do Espírito no nosso coração para sermos renovados. Por isso, Jesus, a gente ora para que o Senhor nos ensine a esperar, para que a gente possa estar cada vez mais animado, mais feliz, mais engajado, mais motivado na sua obra, correndo sem se cansar, voando alto como as águias, andando sem se exaurir, porque nós esperamos no Senhor. Que essa espera seja uma espera com fé, paciente, que o Senhor esteja nos renovando e recarregando as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.